Turma, então vamos avançar aí, continuar com nossa disciplina de auditoria e segurança da informação. Nessa videoaula vamos tratar de auditoria e prestação de contas, ou melhor dizendo, prestação de contas e auditoria. Veremos aí um pouquinho mais para frente, tá? Aqui, prestação de contas é uma tradução que eu estou utilizando de accountability, tá? Accountability pode significar responsabilização ou transparência. Em segurança da informação, esse termo aqui está relacionado com os registros para rastreio da atividade de uma pessoa no sistema. Então, é você ter todos os registros da atividade dos seus usuários na rede. A gente vai ver mais para frente como fazer isso na prática, tá? Não nessa videoaula, na segunda parte da nossa disciplina. Então, auditoria e prestação de contas, tá? Quando passamos com sucesso pelo processo de identificação, autenticação e autorização, ou mesmo quando ainda estamos passando pelo processo, desejamos acompanhar as atividades que ocorreram, como mostrado nessa figura. Então você tem aqui identificação, autenticação, autorização e o acesso. E tudo que você faz aí no sistema precisa ficar registrado. Tudo que seus usuários fazem no sistema precisa ficar registrado. Vocês devem se lembrar que algumas videoaulas atrás tratamos ali do processo de resposta a incidentes. Então, todo aquele plano lá de resposta ao incidente, certo? Algo que eu comentei foi que não podemos, em primeiro lugar, pensar em responsabilizar alguma pessoa. Precisamos tentar estancar o problema, resolver o problema e aí criar algum plano. Nesse plano, aí sim, você vai verificar o que aconteceu, por que aconteceu, o que fazer. São as três perguntas, né? O que aconteceu, por que aconteceu, o que fazer para que não aconteça de novo. Nisso, você vai identificar a sua falha. Isso só vai conseguir identificar se você tiver um sistema de registros bem eficiente, tá? Mesmo que tenhamos permitido o acesso das partes aos nossos recursos, ainda precisamos garantir que elas se comportem de acordo com as regras de segurança, conduta comercial, ética, assédio, tá? Então você tem o seu sistema, você tem as pessoas logadas no seu sistema, tá? Ela está autorizada, foi identificada, foi autenticada, foi autorizada, ganhou acesso. Dentro do sistema você precisa garantir que essa pessoa vai se comportar como se espera, ok? Eu não posso esperar que eu vou dar acesso num laboratório de informática de uma universidade e o estudante vai tentar acessar ali conteúdo pornográfico ou vai tentar acessar site de jogos durante a aula, tudo bem? Então, se acontecer isso, precisa ficar lá o registro para que possa ser feita a devida responsabilização. Tá? Ser capaz de garantir que aqueles que utilizam os ambientes estão cumprindo as regras é uma tarefa vital. Tá? Então, como a gente comentou, o ser humano ele é a firewall mais fraca, ele é o elo fraco da segurança. Tá? Então é preciso também garantir, existe também um conceito psicológico, né? Quando as pessoas sabem que estão sendo vigiadas, elas tendem a ter um comportamento diferenciado. Tá? Então, assim, temos aí uma grande quantidade de informações em formato digital, dados médicos, informação financeira, procedimentos legais, segredos comerciais, uma variedade de outros itens, né? Muitas vezes tem até conversinha de bate-papo de um com o outro aí, que pode revelar coisas complicadas aí, tá bom? Se não estabelecermos e seguirmos regras rigorosas para acesso a dados sensíveis armazenados dessa forma, podemos sofrer perdas comerciais, roubo de propriedade intelectual, roubo de identidade, fraude e inúmeros outros crimes. Tá? Aqui a gente vai ali, né? A gente precisa ter regra rigorosa para os dados que são vitais. Então, lembrando aquela parte lá, sempre levantar qual é o ativo que você vai proteger. De repente, você entrou na sua rede, o funcionário lá com o celular dele acabou fazendo um download dentro da sua rede e perdendo lá as fotos do WhatsApp que ele recebeu, alguns memes ali. Isso não é um ativo que você vai estar protegendo, então ele vai perder, eventualmente vai até perguntar para você se tem como recuperar, pode ser que sim, pode ser que não, depende do caso, né? Mas não é um ativo que você vai se preocupar em proteger, tudo bem? Então, muitas medidas que colocam em prática para garantir a prestação de contas facilitam a auditoria. Tá? Então,
você vai realizar auditoria para garantir o cumprimento das leis, políticas e órgãos de controle administrativo aplicáveis, bem como para detectar uso indevido. Auditoria você vai aplicar para garantir, se você estiver seguindo aquelas normas ISO que a gente viu na videoaula anterior, tá? Vimos de forma breve, claro, mas que vimos aí na videoaula anterior. Você vai fazer uma auditoria para verificar os registros do seu sistema se estão de acordo com aquelas normas, tá? Você pode auditar uma variedade de atividades, o cumprimento, a arquitetura de segurança adequada, o gerenciamento de configurações, o comportamento pessoal dos usuários. Então você pode auditar se o servidor está no local adequado, se existe um controle de acesso, tá? O comportamento pessoal, se os usuários estão se comportando corretamente em frente aos recursos, ao sistema de dados. Por exemplo, você está no computador da rede, você não espera que ele vai ficar entrando no Facebook, ficar entrando no Twitter, ou fazendo um download de programa malicioso ali na internet, né? Então, embora isso possa acontecer, e até eventualmente normal que aconteça, tá? Mas é preciso ter aí um bom senso. A prestação de contas, né, os registros, a accountability, fornece meios para rastrear atividades do nosso ambiente em volta à fonte deles. Além disso, fornece uma série de capacidades, quando devidamente implementadas, que podem ser de grande utilidade na condução diária dos negócios de segurança em tecnologia da informação e nossas organizações. Então, a prestação de contas ela envolve o rastreio, né? Então, muito cuidado, por exemplo, se você vai passar o seu usuário e senha para outra pessoa acessar ali, porque é o registro do seu nome que vai ficar ali, não é o registro daquela pessoa física que acabou acessando, tá? Organizações precisam manter cuidadosamente a responsabilidade para garantir que estejam em conformidade com quaisquer leis e regulamentos associados ao tipo de dado que lida a indústria que opera. Todos sabem aí que instalar um programa pirata, eventualmente num computador pessoal, dificilmente eu não vejo nenhum registro aí, nenhum caso de alguma pessoa que foi responsabilizada. Mas em empresa, eventualmente acontece até normal. Só que aí você pode ter um usuário da sua rede que baixou um programa lá de forma pirata, instalou no seu computador, então você teve uma falha, tá? Até ele tentar fazer o download, conseguir fazer o download, beleza, pode acontecer. Mas ele conseguir instalar na máquina, no computador dele, aí é uma falha de segurança, tá? E se ele consegue fazer isso, de uma forma que você não sabe quem fez, a responsabilização vai toda para a empresa. Para garantir que tenhamos a responsabilização, precisamos de algumas outras ferramentas para estarmos no lugar e trabalhar adequadamente. A prestação de contas, ou responsabilização, né, depende da presença de identificação, autenticação e controle de acesso, para saber com quem uma determinada transação está associada e quais permissões foram utilizadas para permitir que ela fosse realizada. Então, é aquilo que eu falo, você precisa ter identificação, autenticação, lógico. Existem meios de você tentar burlar essa segurança toda? Existem formas assim de burlar, mas mesmo quando um determinado controle de acesso é violado, você precisa ter o registro disso até para saber o que aconteceu. Tá? Dado o devido monitoramento e registro, muitas vezes podemos fazer exatamente isso e determinar em muito curto espaço de tempo os detalhes da situação em questão. Tá? Os detalhes ali de um problema que aconteceu, você vai lá, verifica no registro e aí você encontra ali a fonte do problema, né? Se foi um vírus que afetou a sua rede, você pode encontrar lá o caso 01. E aí tem o outro lado, né? É muito fácil olhar para a responsabilização e ferramentas de auditoria, né? E descartá-las como sendo ruins porque são semelhantes a um Big Brother. E, pessoal, ser um administrador de rede não é uma coisa fácil, tá? Normalmente é o cara que vai ter inimizade com boa parte da empresa. Mas é preciso ter todos esses registros, é preciso que as pessoas saibam que estão sendo monitoradas. Isso tanto para a sua rede interna quanto para a sua rede externa. A rede externa não tem como você avisar o restante do mundo, mas é importante que tudo fique registrado, tá?
tentativa de acesso externo, principalmente, né, na tentativa de invasão. Em alguns sentidos, o monitoramento excessivo de pessoas, lugares e coisas pode indicar um ambiente insalubre. Tá? É possível ir longe demais numa outra direção, que eu posso colocar aqui alguns casos. Vamos supor, você está monitorando conversas particulares de WhatsApp, o cara está conectado na sua empresa, dentro da sua empresa, na sua rede, e você está talvez ali copiando aquelas conversas ali. É possível quando você está dentro da sua rede, porque passa pelo seu servidor, e isso pode indicar que você está indo longe demais. Pode descobrir algumas coisas que você não gostaria de saber. Até pode acarretar alguns problemas jurídicos mesmo. Se não tiver controle suficiente para deter, prevenir aqueles que quebrariam as regras e abusariam dos recursos a que tem acesso, podemos acabar em um lugar ruim também. Ou seja, você não pode ir muito longe e nem ser brando demais. Então tem que encontrar aí um meio termo. A chave qual é? A chave é desenvolver um sistema que permita que você esteja em conformidade com todas as leis e forneça um nível razoável de segurança baseado na tolerância de risco da organização. Então você estabelece ali qual o risco aceitável. Aqui tem um exemplo, eu vou dar uma pulada nisso aqui também, mas ele fala aqui de um escândalo da Enron em 2001. Aqui tem um link para vocês verem mais, mas é exatamente um exemplo de falta de prestação de conta, falta de responsabilização. Eventualmente você vai acontecer alguma coisa, inflar algum dado. Isso aqui, se eu não me engano, está relacionado com a Bolsa de Valores, então acaba afetando muitas pessoas. De repente você fala que uma ação está super bem cotada, que a empresa está com um bom caixa, mas é uma informação falsa, né? Aqui tem mais detalhes e aqui tem uma lista sobre violações que foram conhecidas, mas esse caso aqui da Enron aqui é emblemático porque ele estabeleceu aí, motivou, né, a promulgação dessa lei aqui, a SOX, que é uma lei especificamente voltada, determina que as empresas adotem a prestação de contas. O que ele fala? Em certa medida, a prestação de contas é equivalente à transparência. O governo federal tem ali o portal da transparência, onde você consegue ver todos os gastos, todos os valores que foram direcionados ali. Você não vai conseguir ver as transações ali, as operações de rede, mas você consegue verificar todos os gastos, todo o valor que foi desembolsado para cada município, cada lápis que foi pago com dinheiro público, você consegue encontrar no portal da transparência. Cada servidor público, né, a remuneração, o salário de cada um é uma informação pública, tá, justamente para evitar algumas coisas. Tem esse controle da sociedade em si, né? Muita gente olhando facilita. Benefício da prestação de contas, né? A implementação da responsabilização muitas vezes traz consigo uma série de características úteis do ponto de vista da segurança. Quando você implementa um monitoramento e registro no seu sistema, você pode utilizar essas informações para manter uma postura mais elevada do que seria de outra forma. Imagina assim, todo mundo sabe que sua rede não é monitorada. Todos os usuários sabem que a sua rede não está sendo monitorada. As pessoas vão utilizar como bem entendem. A partir do momento que sabe que existe um registro, tem ali a possibilidade de ter uma responsabilização, a cultura organizacional também sofre um impacto. Os usuários passam a se comportar de outra forma. Claro que sempre vai ter aquele debochado lá que vai acessar algo errado ali só para te provocar. Especificamente, as ferramentas que permitem prestação de contas também permitem o não repúdio, dissuadindo aqueles que usariam mal nos seus recursos. Não repúdio, ou seja, você coloca ali, você identifica quem que fez aquela informação. O cara fala, não fui eu que fiz. Opa, foi você sim, entendeu? Você consegue verificar isso, então isso aí é o não repúdio. Então, dessa forma, você acaba dissuadindo aqueles que usariam mal os recursos e ajuda a detectar e prevenir intrusões e auxilia a preparação de materiais para procedimentos legais. Então, o que é o não repúdio? Né? É um texto bem longo aqui, né, para vocês darem uma olhadinha aí depois. Eu vou passar bem rápido, tá? Não repúdio se refere
a uma situação em que existe prova suficiente para impedir que o indivíduo negue com sucesso que ele tenha feito algo ou tomado uma ação. Então, isso é um não repúdio, tá? Ambiente de segurança da informação, isso pode ser feito de várias maneiras, né? Aqueles registros, você pode ter uma câmera também. Não necessariamente o recurso vai ser tecnológico ali dentro do seu servidor, um software, um registro de log. Talvez uma câmera também pode fazer aquela observação. Então, isso é um não repúdio. Não repúdio é quando você consegue impedir que uma pessoa negue que fez tal ação, ok? Não repúdio. Dissuasão, tá? Dissuasão. Dissuasão é outro benefício aí, tá? A prestação de contas também pode ser um grande impedimento contra o mau comportamento em nossos ambientes. Se os que monitoramos estão cientes desse fato, lhe foi comunicado que haverá penalidade por agir, esses indivíduos podem pensar duas vezes antes de se desviar das normas. Então, essa é a dissuasão, né? Dissuasão. Basicamente é o seguinte: você deixa claro que sabe que está sendo registrado, você deixa claro quais são as penalidades para um comportamento inadequado, e aí você acaba dissuadindo os seus usuários, alguma pessoa que pensaria em se comportar de uma forma incorreta. É o que eu venho falando. O cara sabe que está sendo registrado, ele vai ter um comportamento diferente daquele que ele teria se ele soubesse que não está sendo monitorado. E isso vale para todos os usuários, do mais comportado até o mais rebelde. Detecção e prevenção de intrusão. Tá, isso aqui é outra coisa importante. Uma das motivações por trás do registro dos monitoramentos em nossos ambientes é detectar e prevenir intrusões tanto no sentido lógico quanto no físico. Então, se implementarmos alertas baseados em atividades incomuns em nossos ambientes e verificarmos informações do registro regularmente, temos muito mais chance de detectar ataques que estão em andamento e prevenir aqueles para os quais podemos ver os precursores. Certo? Então, basicamente isso aqui. Você adiciona ali, você tem os seus registros, você tem os seus logs, coloca seu monitoramento, e se você tiver uma atividade incomum, você consegue disparar um alerta. Tá? Se a atividade não for exatamente incomum, mas você consegue verificar ali o que está acontecendo, se está tendo uma tentativa de invasão, e você já consegue prevenir um problema antes que ele aconteça. Admissibilidade de registros, tá, pessoal? Admissibilidade de registros. Então, registros admissíveis. Quando buscamos introduzir registros em ambientes legais, muitas vezes é mais fácil fazê-los e tê-los aceito quando são produzidos a partir de um sistema de rastreamento regulado e consistente. Tá? Por exemplo, se procurarmos apresentar provas forenses, né, isso aqui é para perícia, né, perícia digital ali, que tenham coletado para o uso em um processo judicial, as provas provavelmente não serão admissíveis no tribunal, a menos que possamos fornecer uma cadeia de custódia sólida e documentada para tais provas. Ou seja, não adianta você falar ali que fulano executou tal coisa, você tem que mostrar isso, você tem que ter um sistema. Tá, como é que você sabe que foi determinada pessoa que executou tal ação negativa? Porque o sistema tal, versão tal, atualizado, e fez esse registro, ok? Então, o registro do meu servidor. A gente viu isso recentemente aí, alguns processos da Lava Jato que tinha acesso ao sistema Drowsers, né, tanto defesa quanto ataque ali para ter alguma verificação. Auditoria. Chegamos aí a 20 minutos, eu já vou encerrar aqui, a gente vai só falar aqui sobre auditoria e dividir ali em duas partes essa videoaula, tudo bem? Então, uma das principais formas de garantir a prestação de conta através de meios técnicos é assegurando que temos registros precisos de quem fez, o que fez e quando fez, em praticamente qualquer ambiente, desde o mais baixo nível até o mais alto. A prestação de contas é amplamente realizada através do uso da auditoria. O dicionário de direito Merriam-Webster define a auditoria como um exame de revisão metódica.
Certo, pessoal? Então daqui para frente a gente vai trabalhar sobre auditoria. Eu vou dividir aqui em mais uma parte essa videoaula para não ficar muito puxado, tá bom, pessoal? Então, próxima videoaula a gente continua aqui tratando diretamente só de auditoria.